Na manhã em que o lobo do rei Alfa olhou para mim, eu estava de joelhos na lama. Não por escolha. Nunca por escolha. Eu tinha tropeçado nas pedras irregulares do pátio leste. Minha cesta de ervas secas se espalhou pelo chão como uma acusação. Tomilho, milefólio e lavanda esmagada rolaram entre as botas dos guardas. E também dos betas nobres que passavam sem diminuir o passo, sem oferecer uma mão. Alguns deles riam baixinho. Do jeito que as pessoas riem quando esquecem que a coisa que acham engraçada é, na verdade, uma pessoa. Juntei o que pude. Meus dedos estavam frios. O outono chegou cedo a Vinmir, a grande sede murada do Reino Alfa. A pedra sob minhas mãos tinha um frio mais profundo que o do clima. Era algo que se infiltrou nos próprios ossos deste lugar ao longo de séculos de domínio e conquista. O cheiro de fumaça de lenha vinha das chaminés do grande salão acima de mim. E em algum lugar nas cozinhas, o pão estava queimando. Eu sempre conseguia saber o que estava acontecendo, em um lugar pelos cheiros, antes mesmo de ver. Era um daqueles pequenos dons estranhos que eu nunca pedi. Meu nome é Ellie. Tenho 23 anos de idade. Sou uma assistente de curandeira de classe ômega, designada para a enfermaria do castelo. E por consenso geral de quase todos que já me conheceram, sou totalmente comum. Tenho o cabelo loiro claro que mantenho em uma longa trança porque assim não me atrapalha. Tenho olhos que as pessoas descrevem como cinzentos, embora às vezes, perto de uma vela, pareçam quase verdes. É um detalhe que ninguém nunca comentou, porque as pessoas raramente olham para mim por tempo suficiente para notar. Eu uso um manto de lã cinza que remendei 3 vezes na bainha, e um vestido de linho da cor de pergaminho velho, e botas de couro que são meio número maiores, porque eram as únicas disponíveis quando as minhas finalmente se desgastaram no inverno passado. Eu não sou o tipo de mulher sobre quem se contam histórias. Eu sabia disso, sempre soube disso. E na maioria das manhãs, eu tinha feito uma espécie de paz silenciosa com isso. Mas na manhã em que o lobo olhou para mim, tudo o que eu pensava saber sobre minha própria insignificância começou a rachar muito lentamente. Eu não esperava que a comitiva do rei passasse pelo pátio leste àquela hora. Eles não deveriam. O pátio leste era um caminho de servos. O caminho usado por curandeiros, carregadores de pão e de água, e por aqueles cujo trabalho mantinha a grande máquina do castelo em movimento sem nunca serem vistos. Reis não andavam por aqui. Reis usavam o grande corredor, os arcos esculpidos, a passagem ladeada por tapeçarias que retratavam as vitórias de seus ancestrais. Mas eu ouvi o som antes de vê-los. Um trovão baixo e rítmico de botas na pedra, o tilintar de armaduras. E por baixo de tudo isso, outra coisa. Algo que eu mais senti do que ouvi. Um zumbido profundo e ressonante, como a nota mais grave de um tambor de guerra que pressionava o interior do meu peito. Endireitei-me rapidamente, segurando minha cesta recuperada contra o peito. Pressionei-me contra a parede do pátio, do jeito que aprendi a fazer. Eu me fiz pequena, me fiz parte da pedra. Esperava ser ignorada, como um falcão passa por um rato do campo sem atacar. Porque o rato simplesmente não se move. Eles surgiram pelo arco leste como uma tempestade que aprendeu a andar ereta. 6 guardas reais em couro escuro e ferro. Seus mantos do cinza profundo do brasão de Vordinare, movendo-se em formação precisa. Atrás deles, 2 gamas de alta patente. Reconheci Lord Cedric por sua barba com mechas prateadas e pela expressão cuidadosamente vazia de seu rosto. Ao lado dele, o jovem Sir Aldis, que tinha talvez 25 anos. E tinha o ar de um homem que se esforçava muito para parecer que não estava se esforçando. E atrás deles, ele. Eu tinha visto o rei Alpha Dominic apenas 2 vezes antes, e ambas as vezes à distância. Uma vez na cerimônia do conclave da colheita, onde eu estava postada junto à parede distante com os outros curandeiros. E outra vez através de uma janela alta, quando ele cruzou o pátio de treinamento abaixo. Mesmo daquelas distâncias, mesmo diminuído pela altura, pelo vidro e pela confusão geral das multidões, ele possuía uma qualidade para a qual eu não tinha uma palavra adequada. Não apenas autoridade, não apenas tamanho. Embora ele fosse alto o suficiente para que os outros ao seu redor parecessem menores, construído com a largura de ombros de um soldado. Cada linha de seu corpo falava de uma vida passada em disciplina e guerra. Era algo mais do que isso. Era a quietude particular de uma criatura que não precisa se anunciar. Porque o mundo já sabe que ela chegou.
Seu cabelo escuro estava trançado para trás, no estilo guerreiro. Múltiplas tranças apertadas, reunidas e amarradas. E seus olhos, que eu via agora pela primeira vez a uma distância útil, eram de um azul pálido e surpreendente, como gelo de inverno sobre águas profundas. Uma cicatriz tênue traçava a linha de sua mandíbula esquerda. Ele usava sua armadura de couro sem cerimônia, como se fosse simplesmente sua pele. Pele aparada na borda do manto, as tiras do peito cruzadas no antigo estilo militar. Ele andava sem pressa, o que de alguma forma fazia todos ao seu redor se apressarem mais. Ele não tinha me visto. Ninguém nunca me via. Mas o lobo viu. Eu só tinha notado o animal quando o grupo se aproximou o suficiente. Um grande lobo, quase da altura do meu quadril no ombro. Sua pelagem da cor de carvão e cinzas de inverno. Ele se movia sem coleira, sem qualquer restrição. Andando ao lado esquerdo do rei, com a certeza calma de algo que sabe que está exatamente onde pertence. Este era Shade, o lobo vinculado do rei Alfa. A criatura cuja lealdade era mencionada em tons reverentes por todo o reino. Seus instintos, diziam, eram tão afinados com a vontade de seu Alfa, que os dois às vezes pareciam compartilhar uma única respiração. Shade estava olhando diretamente para mim. Não o olhar distraído que um animal dá ao movimento, nem a avaliação cautelosa de um predador calculando uma ameaça. O lobo tinha parado. Simplesmente parou de andar no meio do pátio e virou seus olhos âmbar pálidos para mim, com uma expressão que só posso descrever como reconhecimento. Os guardas continuaram por mais 2 passos antes de perceberem. Os gamas hesitaram. Lord Cedric instintivamente alcançou o punho de sua espada. O rei parou. Ele se virou lentamente, sem alarme, e seguiu a direção do olhar de seu lobo. E então o rei Alfa Dominic estava olhando para mim. O mundo inteiro ficou muito quieto. Tornei-me intensamente consciente da lama secando na bainha do meu manto. Do raminho de lavanda meio esmagado ainda em minha mão esquerda. E do fato de que minha boca tinha ficado completamente seca. Ao nosso redor, os guardas se moveram desconfortavelmente. Lord Cedric fez um pequeno som de desaprovação. O som de um homem que identificou uma irregularidade e a achou pessoalmente ofensiva. Essa é a curandeira Ômega, ouvi Sir Aldous murmurar para o Lorde ao seu lado. Aquela que dizem que fala com os animais. A garota louca. Alguém bufou baixinho. Eles riram. Não alto, não por crueldade, mas com facilidade. A risada casual de pessoas que classificaram algo como inofensivo e divertido. E esqueceram que aquilo pode ouvi-las. Eu ouvia aquela risada em particular há 3 anos. Desde o primeiro inverno em que cheguei a Vortenmir, tremendo e recém-designada. E os gatos do estábulo me seguiram até o grande salão. Porque eu simplesmente pedi a eles para não dormirem no frio. Desde a vez em que acalmei o garanhão assustado de um lorde. Fiquei sentada com ele por 1 hora, falando baixinho. E os ajudantes de estábulo contaram a história com olhos arregalados. Olhos que não eram nem estranhos nem gentis. Desde que o mestre curandeiro, o velho Brennan, me pegou no jardim de ervas. Um corvo estava pousado no meu joelho, comendo da minha mão. Ele não disse nada, mas depois disso me mudou para o canto mais distante do depósito da enfermaria, onde eu tinha menos probabilidade de ser vista por alguém importante. Eu não sabia por que os animais vinham até mim. Eu tinha parado de tentar explicar. Algo neles parecia reconhecer algo em mim. Talvez a qualidade particular de quietude que eu cultivei como uma habilidade de sobrevivência. Ou talvez algo mais antigo que isso. Algo para o qual eu não tinha nome. Eu não falava com os animais em nenhum sentido mágico. Eu simplesmente falava com eles do jeito que eu gostaria que as pessoas falassem comigo. Honestamente, em voz baixa. Sem esperar que eles fossem algo diferente do que eram. Shade deu um passo em minha direção e depois outro. O lobo diminuiu a distância entre nós com a certeza sem pressa de quem já tomou sua decisão. E pressionou sua cabeça enorme contra minha mão livre. O pátio ficou absolutamente imóvel. Senti o calor da pelagem do lobo contra meus dedos frios. Senti a exalação lenta e constante de sua respiração contra minha palma. E eu ouvi. Eu tinha quase certeza que ouvi, naquele silêncio retumbante, a inspiração aguda de Lord Cedric, a incredulidade murmurada de Sir Aldous, e o som dos guardas trocando olhares por cima de seus elmos. Forcei-me a olhar para cima. O rei Alfa Dominic não havia se movido. Ele estava no centro de sua procissão parada e observava seu lobo.
O lobo que era conhecido em 3 reinos por sua cautela seletiva. O lobo que nunca, em 6 anos de serviço vinculado, se aproximou de um estranho. E agora pressionava uma cabeça nas mãos enlameadas de uma curandeira ômega, de quem todos tinham acabado de rir. Seus olhos azul claros se moveram de Shade para mim. A expressão em seu rosto era indecifrável. Não era fria exatamente, nem calorosa. Algo entre cálculo e outra coisa. Algo para o qual eu ainda não tinha palavras. Seu nome, ele disse. Sua voz era baixa e uniforme, e se propagava como o som de um sino, sem esforço, alcançando todos os lugares. Minha voz, quando a encontrei, estava embaraçosamente firme. Ellie, meu senhor, da enfermaria do castelo. Uma pausa. Ellie, ele repetiu, como se estivesse testando o peso do nome. Shade pressionou com mais força contra minha mão e fez um som. Não um rosnado, mas algo mais suave. Algo que nenhum dos guardas reunidos parecia saber como categorizar. Os olhos do rei ainda estavam em mim quando ele disse suas próximas palavras. Não para mim, não exatamente, mas também não longe de mim. Ela comparecerá ao conselho da manhã. A compostura de Lord Cedric se quebrou visivelmente. Meu senhor, ela é uma ômega, uma assistente de curandeira. Certamente, ela comparecerá, disse Dominic. Ele não falou alto nem com aspereza, apenas disse. E esse foi o fim da conversa. A comitiva seguiu em frente. Shade ficou ao meu lado por mais uma respiração. Tempo suficiente para eu sentir seu calor se instalar em algum lugar no fundo do meu peito. E então ele se virou e seguiu seu rei. Com a autoridade tranquila de uma criatura que fez o que veio fazer. Fiquei sozinha no pátio leste, com minha cesta de ervas espalhadas e meu manto manchado de lama. E o calor desvanecente da respiração de um lobo em minha mão. E em algum lugar acima de mim, nas grandes torres de pedra de Vordin, um sino começou a tocar para a hora da manhã. Olhei para a lavanda ainda esmagada em meus dedos. Seu aroma subiu, nítido e calmo, indiferente a tudo isso. O que quer que tivesse acabado de acontecer, eu não achava que minha vida seria mais silenciosa. Eu não dormi na noite anterior ao conselho. Fiquei deitada em minha cama estreita no dormitório das curandeiras, olhando para o teto baixo de pedra, enquanto as outras mulheres respiravam ao meu redor, nos ritmos lentos e uniformes das que não tinham preocupações. E eu revirava as palavras do rei em minha mente, como uma pedra polida por um rio que se recusa a parar de se mover. Ela comparecerá ao conselho da manhã. 4 palavras ditas sem explicação, sem cerimônia, sem o menor reconhecimento de que elas tinham acabado de reorganizar toda a ordem da minha existência. 4 palavras que me renderam, no espaço de uma única tarde, mais atenção do que 3 anos de serviço silencioso jamais conseguiram produzir. Quando voltei para a enfermaria, a notícia já havia chegado antes de mim. Essa é a crueldade particular da vida no castelo. As notícias sempre viajam mais rápido que as pessoas e viajam sem bondade. Marta, a assistente de curandeira sênior, ergueu os olhos de seu almofariz e pilão, com uma expressão entre a pena e algo mais afiado. Wren, a mais nova de nós, com 22 anos, simplesmente ficou me encarando. O velho Brennan não disse absolutamente nada, o que de alguma forma foi pior do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito, porque seu silêncio tinha o peso de um homem confirmando um medo que ele carregava há algum tempo. Você vai querer ter cuidado, Marta me disse em voz baixa quando Brennan saiu da sala. Ela era uma mulher beta de talvez 40 anos, de ombros largos e prática, com o tipo de rosto que um dia fora bonito e agora era algo melhor. Honesto. O conselho não gosta de surpresas. Lord Cedric, em particular. Eu não pedi para ser uma surpresa, eu disse. Não, ela concordou. Mas você é uma de qualquer maneira. Naquela noite, ela me ajudou a passar meu segundo vestido, o um pouco melhor. Um linho cinza escuro, amaciado pela idade, mas limpo. E a refazer minha trança com mais cuidado. Ela fez essas coisas sem transformá-las em uma lição ou um aviso, o que era seu próprio tipo de generosidade. Wren sentou-se em um banquinho próximo e observou com os olhos grandes e sérios de alguém que testemunha a história. E não tem certeza de como lidar com ela. Você acha que o lobo realmente a escolheu? Ela sussurrou para Marta, aparentemente esquecendo que eu estava na sala. Ela está bem aí, disse Marta. Eu sei. Eu quis dizer, você acha que isso significa alguma coisa? Nos velhos tempos, quando um lobo vinculado reconhece... Desculpe, Ellie. Eu não me importei.
Eu estava me perguntando a mesma coisa. A Câmara do Conselho ficava no terceiro nível da torre norte da fortaleza, alcançada por uma escadaria que subia por corredores de pedra fria, cheirando a fumaça de tocha e pergaminho velho. Um guarda que eu não reconheci me levou até lá na sétima badalada, andando 2 passos à minha frente sem falar, o que me convinha bastante. Usei o tempo para respirar. A porta era de carvalho pesado com faixas de ferro e se abria para dentro de uma sala maior do que eu imaginava. Uma longa mesa de madeira escura dominava o centro, marcada com a evidência de inúmeros mapas estendidos e discutidos. Velas queimadas até o fim, punhos batidos em frustração. As paredes tinham arandelas de ferro, e entre elas os estandartes de batalha das casas juradas a Vordenir, 7 no total. Suas cores desbotadas para a dignidade particular das coisas que sobreviveram há muito. Havia 8 homens já sentados quando entrei. 6 que eu não conhecia pelo nome, embora reconhecesse 2 pelas cores de sua casa. Lordes do Norte, se eu me lembrava corretamente das cartas de doenças regionais da enfermaria. Homens cujo povo lidava com febres de clima frio e as dores ósseas particulares da altitude. Lord Cedric sentou-se do lado esquerdo da mesa, sua barba com mechas prateadas recém-penteada, e sua expressão arranjada na neutralidade cuidadosa de um homem que está com raiva, mas decidiu ser estratégico a respeito. Sir Aldis estava ao seu lado, mais jovem e menos praticado em dissimulação, seu desgosto evidente na forma como cerrava a mandíbula. Na cabeceira da mesa sentava-se o rei Alpha Dominic. Ele não estava usando seu manto. Sem ele, parecia de alguma forma menos e mais. Menos cerimonial, sim, mas também mais presente. Como se a remoção da camada formal tivesse permitido que algo mais real viesse à tona. Suas tranças escuras estavam amarradas para trás, e na luz amarela das velas do conselho, a cicatriz ao longo de sua mandíbula capturava a sombra de uma forma que a fazia parecer uma marca deliberada, em vez de um acidente de guerra. Seus olhos azul claros me encontraram no momento em que a porta se abriu, e ele não desviou o olhar enquanto eu cruzava a sala até a única cadeira vazia. Colocada, notei, na extremidade da mesa, mais perto da porta, o que eu suspeitava não ser coincidência. Shade estava lá. O lobo estava deitado à direita do rei, sua grande cabeça apoiada nas patas dianteiras, seus olhos âmbar semicerrados. Quando me sentei, aqueles olhos se abriram completamente e me seguiram com uma atenção que era quase amigável. Cavalheiros, disse o rei, o que pareceu ser tanto uma saudação quanto um sinal, porque a sala imediatamente se acomodou no silêncio focado particular de homens acostumados a serem produtivos. Continuaremos com a questão da fronteira de Ashven antes de qualquer outra coisa. Lord Harwick, um dos lordes do norte, largo, curtido pelo tempo, com a aparência de um homem que passava mais tempo ao ar livre do que dentro, endireitou-se e começou a falar sobre movimentos de tropas e terras de pastagem disputadas, e uma vila chamada Thornmere, que aparentemente vinha mudando de mãos no sentido técnico, sem que ninguém nela fosse consultado. Eu ouvi com atenção, porque ouvir com atenção era a única ferramenta que eu tinha disponível, e porque eu genuinamente não sabia o que se esperava que eu fizesse ali, e queria muito entender antes que se esperasse que eu o fizesse. Lord Cedric falou em seguida, fluentemente e por um bom tempo, sobre o valor estratégico de mostrar força na passagem norte antes que as primeiras neves pesadas fechassem as estradas. Sir Aldis acrescentou algo apoiando isso. 2 outros lords concordaram com o tipo de acordo rápido que me disse que eles já haviam decidido o que pensavam antes de entrar pela porta. Dominic ouviu. Ele não se movia muito enquanto ouvia, uma qualidade que eu reconheci, a qualidade de alguém que aprendeu que a quietude é informação, que um homem que reage a tudo revela tudo. Ele fez 3 perguntas, cada uma precisou o suficiente para que eu pudesse ver os homens recalibrarem suas respostas enquanto as falavam. E então, em uma pausa entre o resumo de provisões necessárias de Lord Harwick e a contraproposta de Lord Cedric para as rotas de suprimento, o rei disse, Ellie, o que você ouve? Todas as cabeças na mesa se viraram para mim. Senti o peso daqueles olhares da mesma forma que se sente o frio quando uma porta se abre no inverno. Imediatamente, completamente, em todos os lugares expostos. A mandíbula de Lord Cedric se contraiu quase imperceptivelmente. Sir Aldis pareceu por um breve momento como se tivesse engolido algo desagradável. Forcei-me a encontrar os olhos do rei.
Meu senhor, você tem ouvido desde que chegou. Ele disse. Gostaria de saber o que você ouve. Era um teste. Eu entendi isso com clareza suficiente. O que eu não entendia era se ele queria que eu falhasse ou passasse. E se esses dois resultados eram tão distintos quanto pareciam. Pensei em Thornmere. Pensei na maneira como Lord Harwick descreveu os aldeões como uma variável logística, uma fonte de trabalho e suprimentos, uma coisa a ser considerada no movimento, em vez de ser consultada. Pensei na maneira como um animal assustado se comporta quando as pessoas ao seu redor estão discutindo o que fazer com ele, em vez de para ele. Eu ouço uma conversa sobre fronteiras, eu disse com cuidado, que ainda não incluiu as pessoas que vivem nelas. Silêncio. Não o silêncio atento de antes, um tipo diferente. O silêncio de uma sala que foi interrompida no meio de uma suposição. Thornmere mudou de lealdade administrativa 4 vezes em 6 anos, continuei. Porque eu tinha começado e parar agora seria pior do que continuar. Se as pessoas de lá são como animais assustados, e não quero desrespeitar com a comparação, apenas que conheço coisas assustadas, elas não responderão bem a uma demonstração de força. Elas se dispersarão ou ficarão do lado de quem chegou por último, simplesmente porque é quem está presente no momento. Nenhum dos resultados ajuda na questão da fronteira. Outro silêncio. Então Lord Cedric, com o tom preciso e controlado de um homem exercendo tremenda contenção. A curandeira Ômega sugere que consultemos camponeses sobre questões de estratégia militar. A curandeira Ômega, disse Dominic com uma suavidade que de alguma forma soou mais forte do que o volume teria. Sugere que pessoas assustadas se comportam como coisas assustadas. Acho que vale a pena considerar. A boca de Cedric se fechou. Dominic olhou para mim por um momento a mais do que era estritamente necessário. Ainda não havia calor nisso. Quero ser honesta sobre isso porque o calor veio depois, lentamente. Do jeito que a luz chega no inverno, não de uma vez, mas em incrementos que você quase não percebe. O que havia em vez disso era algo mais inquietante e mais valioso. Atenção. Tensão real. O tipo que assume a forma do que está olhando, em vez da forma do que espera encontrar. Shade levantou a cabeça e fez o som suave novamente, aquele que nenhum dos guardas soube categorizar. Lord Cedric olhou para o lobo, depois para mim, depois de volta para o lobo, com a expressão de um homem cujo mapa do mundo acabou de desenvolver uma característica inesperada, e que ainda não decidiu se vai redesenhá-lo ou negá-lo. O conselho continuou. Não me pediram para falar novamente naquela manhã, mas também não fui dispensada. E quando a sessão terminou, e os lords saíram em grupos de estratégias murmuradas, levantei-me para sair, e descobri que Shade, em algum momento que eu não percebi, havia se movido do lado do rei para o meu, e agora estava à minha esquerda, quente e imóvel como uma promessa. 3 semanas se passaram antes que Lord Cedric fizesse sua jogada. Eu estava contando da maneira que pessoas cautelosas contam. Não com antecipação, mas com o medo silencioso de alguém que sabe que uma tempestade está se formando e não tem abrigo preparado. Cedric não era um homem estúpido. Isso era o que o tornava genuinamente perigoso, em vez de meramente desagradável. Ele era paciente e tinha seus princípios, à sua maneira. E seu princípio era este: a ordem das coisas existia por uma razão. E as pessoas que perturbavam a ordem das coisas, mesmo que acidentalmente, mesmo pelo simples fato de um lobo escolher ficar ao lado delas, eram um problema que precisava ser gerenciado. Nessas 3 semanas, participei de mais 2 sessões do conselho. Falei mais uma vez, brevemente, sobre as necessidades medicinais dos soldados da guarnição da fronteira. O que eu sabia pelos registros da enfermaria, de uma forma que os lords não sabiam. E de resto, fiz o que fazia de melhor. Ouvi, fiquei quieta e tentei ocupar o mínimo de espaço possível, enquanto, de alguma forma, continuava a existir em um espaço que não pedi para entrar. A vida no dormitório das curandeiras mudou de maneiras pequenas e significativas. Marta permaneceu firme. Ela era esse tipo de mulher, um ponto fixo, e eu passei a confiar em sua firmeza, da mesma forma que se confia em um marco conhecido quando o caminho é incerto. Ela me perguntava todas as noites o que havia sido discutido. E eu contava o que podia, e ela ouvia com a atenção focada de alguém que arquiva informações cuidadosamente.
Entendi gradualmente que Marta tinha suas próprias fontes de conhecimento em todo o castelo. Servos, ajudantes de estábulo, a velha que lavava os mantos dos lordes do conselho. E notava o que voltava, manchado de vinho versus o que voltava limpo, o que contava suas próprias histórias sobre que tipo de reunião tinha sido. Wren se tornou minha sombra não oficial. Ela era de natureza doce e propensa à ansiedade. E se apegou a mim com o compromisso sincero de alguém que decidiu, talvez imprudentemente, que a proximidade com uma pessoa interessante é sua própria forma de proteção. Ela começou a acordar cedo para caminhar comigo até a enfermaria. Ela guardava um lugar para mim na mesa dos servos. Pequenas coisas, do tipo que custam pouco e significam muito. Os outros curandeiros e servos do castelo navegavam ao meu redor com a cortesia cuidadosa reservada para coisas que não sabiam como classificar. Eu ainda era uma ômega. Isso não mudou. A hierarquia do nosso mundo era antiga e profundamente enraizada. E a preferência de um lobo e a atenção de um rei não a desenraizavam. Mas algo havia mudado na textura de como as pessoas se comportavam perto de mim. Uma fração menos desdenhosa, uma fração mais vigilante. O que não era totalmente confortável, mas era pelo menos honesto. Os animais do castelo, como sempre, eram mais simples a respeito disso. Os gatos da cozinha ainda vinham até mim. A velha égua cinzenta no estábulo ainda pressionava o focinho no meu ombro quando eu passava. Um jovem corvo começou a pousar no parapeito da janela do dormitório todas as manhãs. O que Wren achava profundamente significativo e que eu achava simplesmente companheiro. Eu não havia falado com o rei em particular. Não tinha certeza se esperava. Ele era um rei e eu era o que era. E a Câmara do Conselho era um espaço formal com regras formais. E o que aconteceu lá foi, eu disse a mim mesma com firmeza e repetidamente, uma questão de utilidade prática. Ele achou minha perspectiva útil. Isso era tudo. Eu disse isso a mim mesma com grande convicção. Não tinha certeza se acreditava nisso. A jogada de Lord Cedric, quando veio, foi elegante da maneira que as armadilhas montadas por pessoas inteligentes são elegantes. Não parecia uma armadilha a princípio. Ele veio à enfermaria, não pessoalmente. Cedric não se rebaixaria a isso. Ele enviou Sir Aldis, o que foi quase mais insultuoso, porque Aldis era jovem o suficiente para que sua condescendência ainda tivesse a crueza de algo recém-aprendido, em vez de longamente praticado. Ele chegou à enfermaria em uma manhã cinzenta de terça-feira, enquanto eu moía casca de salgueiro com Marta, e ficou na porta com a postura de um homem que considera a sala abaixo dele e não aperfeiçoou completamente como esconder isso. A Ômega L, ele disse. Lord Cedric solicita sua presença. Ele tem um assunto de saúde a discutir. A moagem de Marta não diminuiu. Ela não ergueu os olhos, mas vi sua mandíbula se contrair ligeiramente. Lord Cedric não está bem? Perguntei. Ele deseja consultar sobre um assunto de saúde, disse Aldis, o que não era uma resposta. Pousei meu pilão, eu irei. Marta me olhou nos olhos enquanto eu desamarrava meu avental de trabalho. Sua expressão dizia várias coisas ao mesmo tempo, nenhuma das quais poderia ser dita em voz alta com Aldis na porta. Eu assenti muito ligeiramente para dizer a ela que entendi. Cedric me recebeu em seu escritório particular no segundo nível. Uma sala que cheirava a documentos antigos e a ambição seca particular de um homem que passou décadas acumulando influência. Ele estava sentado atrás de uma ampla mesa de escrever quando entrei e não se levantou. O que me disse tudo o que eu precisava saber sobre como ele havia categorizado esta reunião. Ele olhou para mim por um longo momento. Então ele disse agradavelmente, sente-se. Eu me sentei. Você está se adaptando, ele disse, à sua nova visibilidade. Estou fazendo meu trabalho, meu senhor, eu disse. Sim. Ele cruzou as mãos sobre a mesa, à maneira de alguém que preparou o que vem a seguir. Esse é precisamente o assunto que desejo abordar. Seu trabalho. Uma assistente de curandeira ômega tem uma função específica e valiosa neste castelo. A enfermaria, os estoques de ervas, o cuidado dos doentes. Estes são deveres honrosos. Uma pausa, pesada e deliberada. Eles não são, no entanto, a Câmara do Conselho. Mantive minhas mãos quietas no colo. O rei, disse Cedric com uma gentileza que de alguma forma era mais alarmante do que a raiva teria sido.
É um grande homem que carrega uma responsabilidade enorme. Ele toma centenas de decisões todos os dias, muitas delas no espaço de uma respiração. Nem todas essas decisões requerem defesa. Ele deixou a palavra respirar entre nós. O que estou sugerindo, Ellie, é que há aqueles nesta corte que acham sua presença no conselho perturbadora, confusa para a ordem natural das coisas. E essa confusão cria atrito. O atrito cria instabilidade. E a instabilidade, ele abriu as mãos brevemente como se a conclusão fosse autoevidente. Não serve ao reino. Foi lindamente feito. Não havia ameaça que eu pudesse nomear. Não havia comando que eu pudesse recusar. Havia apenas a sugestão civilizada, envolta em aparente preocupação com o bem-estar do reino, de que eu deveria me fazer pequena novamente. Pensei nos aldeões assustados de Thornmere. Pensei em como Cedric os descreveu como variáveis. Pensei nas mãos firmes de Martha e nos olhos ansiosos de Wren, e na forma como o calor de Shade se sentiu contra minha palma no pátio frio, como algo reconhecendo algo. Entendo sua preocupação, meu senhor, eu disse em voz baixa. Posso perguntar, o rei indicou que acha minha presença no conselho perturbadora. Uma pausa muito pequena. Os instintos do rei são extraordinários. Eles nem sempre são práticos, eu ofereci. Os olhos de Cedric se aguçaram. Contextuais, ele corrigiu. Então talvez, eu disse, e fui cuidadosa, tão cuidadosa para manter minha voz nivelada e respeitosa. A pessoa apropriada para abordar a questão da minha presença seja o próprio rei. O silêncio que se seguiu tinha textura, a densidade particular de um silêncio em que alguém está decidindo se foi superado ou meramente adiado. Você é, disse Cedric finalmente muito baixinho, ou muito corajosa ou muito tola. Sou uma assistente de curandeira. Ômega, meu senhor, eu disse. A maioria das pessoas assume a segunda opção. Pedi licença antes que ele pudesse responder. Eu estava na metade do corredor quando ouvi os passos atrás de mim. Não de Aldis, mais pesados que isso. Um ritmo diferente. E me virei para descobrir que não era uma pessoa me seguindo. Shade estava esperando no corredor. Eu não sabia há quanto tempo. Ele se juntou a mim sem convite, seu ombro quase no nível do meu quadril. Seus olhos âmbar para a frente, como se tivéssemos combinado isso. Olhei para ele. Ele não olhou para mim, mas sua cauda se moveu uma vez, lenta, certa. Você estava ouvindo? Eu disse suavemente. Ele não respondeu, obviamente, mas ficou ao meu lado por toda a escadaria e pela passagem inferior. E só voltou para os aposentos do rei quando chegamos à porta da enfermaria. Como se ele simplesmente quisesse garantir que eu chegasse em segurança. E tendo feito isso, sua tarefa estava completa. Fiquei na porta e o observei ir. Martha apareceu ao meu lado. Bem, Cedric quer que eu desapareça, eu disse. Ela me entregou de volta meu avental de trabalho. E você vai? Amarrei as tiras do avental, olhei para minhas mãos. As mãos que cheiravam a casca de salgueiro e lavanda, nas quais os animais pressionavam suas cabeças. Que um rei olhou com uma expressão para a qual eu ainda não tinha palavras. Não, eu disse. Acho que não. Martha fez um pequeno som que, em outro tipo de mulher, poderia ter sido chamado de satisfeito. Do lado de fora da janela, o jovem corvo pousou no parapeito e bateu o bico uma vez. Como se concordasse. A neve chegou a ver Denmir no último dia do 10º mês, mais cedo do que qualquer um havia previsto. Lembro-me da manhã em que começou porque eu estava no jardim de ervas, quando os primeiros flocos caíram. Um pequeno pátio fechado no lado sul do castelo, onde os curandeiros cultivavam o que podiam em canteiros de pedra elevados, protegidos do pior do vento por muros altos em 3 lados. Eu tinha ido lá antes do amanhecer para colher o último da sálvia de outono, antes que a geada a levasse por completo. E estava agachada entre os canteiros com os dedos frios e uma cesta meio cheia, quando o céu, que estava da cor pesada de estanho de uma respiração contida, finalmente exalou. A neve caiu suavemente no início, depois menos suavemente. Quando voltei para a enfermaria, as pedras do pátio estavam brancas. E ao meio-dia, o mundo fora das janelas do castelo havia se silenciado da maneira particular que apenas uma forte nevasca consegue. Um silêncio que pressiona de cima, abafando os sons comuns da vida, até que tudo parece suspenso, esperando. Foi nesse silêncio suspenso que o mensageiro chegou de Thornmere. Eu sabia que algo havia acontecido antes que alguém me contasse.
porque Ren veio correndo para a sala de armazenamento onde eu estava catalogando os estoques secos da estação, com uma expressão que havia passado da ansiedade para algo mais pálido e sério. Atrás dela, eu podia ouvir vozes altas vindo da direção do grande salão. Não as vozes argumentativas de lords em desacordo, mas as vozes urgentes e sobrepostas de pessoas reagindo a notícias. Houve problemas na fronteira. Ren disse sem fôlego. Um mensageiro chegou meio congelado. Eles estão falando de Thornmere. O que aconteceu? Não sei de tudo, mas o rei convocou um conselho de emergência. Ela agarrou meu braço. Ellie, eles estão mandando te chamar. O guarda que veio me buscar era um que eu reconhecia das sessões do conselho. Um beta taciturno chamado Oswin, de mandíbula quadrada e confiável, que havia desenvolvido o hábito de me dar um único aceno breve quando passávamos nos corredores, o que eu passei a interpretar como sua versão de cordialidade. Ele não disse nada agora além de "venha rápido", e eu o segui pelos corredores iluminados pela neve com minhas mãos manchadas de sálvia, e meu coração batendo mais rápido do que eu queria. A Câmara do Conselho estava mais barulhenta do que eu já tinha ouvido. 4 lords falavam simultaneamente quando entrei, o que significava que ninguém estava sendo ouvido. O que significava que a notícia era ruim o suficiente para ter dissolvido temporariamente as cuidadosas hierarquias de quem se submetia a quem. Lord Harwick havia se levantado de seu assento e estava com os 2 punhos na mesa. Seu rosto curtido pelo tempo corado com algo entre fúria e medo. Lord Cedric estava muito quieto em sua cadeira, o que eu aprendi ser sua versão da mesma coisa. Na cabeceira da mesa, Dominic estava de pé. Ele não estava sentado. Ele tinha a quietude particular de um homem que está contendo algo grande. E escolheu a contenção em vez da expressão, porque a expressão custaria muito caro agora. Seus olhos azul claro se moveram para mim quando entrei, e algo neles mudou. Não alívio exatamente, mas a qualidade particular de um homem que estava esperando por uma peça específica de um quebra-cabeça e acabou de vê-la chegar. Thornmere foi cercada, ele disse para a sala e para mim simultaneamente. Não por nossas forças, invasores de além de Ashen. Eles vieram pela passagem norte há 4 dias, enquanto a guarnição estava reduzida para a rotação de suprimentos. Sua mandíbula se contraiu brevemente. 60 famílias. Elas não podem sair. Os lords retomaram sua discussão. 2 queriam uma resposta militar imediata. Enviar a guarnição para o norte, quebrar o cerco à força. Harwick concordou com isso. Cedric contrapôs que enviar soldados pela passagem da montanha com neve fresca era como se perdia soldados, não como se salvava aldeões, e que a passagem estaria fechada em 2 dias se a neve continuasse. O que significava que qualquer força enviada agora chegaria para se encontrar presa do lado errado das montanhas com um inimigo desconhecido. Não sabemos seus números, disse Aldis. Não sabemos sua intenção, se isso é ocupação ou barganha. Se for barganha, alguém disse, ouviremos seus termos. E se for ocupação, silêncio. Eu estava de pé perto da porta, ouvindo, observando a forma do argumento da mesma forma que se observa a forma de um rio para entender para onde ele quer ir. Pensei no que eu sabia de Thornmere pelos registros da enfermaria. As doenças sazonais que chegavam, os remédios solicitados pela curandeira da vila, uma mulher chamada Sura, que enviava notas cuidadosas e detalhadas com cada pedido de suprimento, e que há 3 meses havia escrito um pós-escrito que ficou comigo por sua precisão. As crianças aqui aprenderam a não chorar quando estão com medo. Elas tiveram muita prática nisso. Pensei em coisas assustadas que tiveram muita prática nisso. Eles têm mudado de lealdade por 6 anos, eu disse. A discussão parou. Todas as cabeças se viraram. Eu não pretendia falar em voz alta. Ou talvez pretendesse. Estava se tornando mais difícil distinguir entre os 2. Toda vez que o controle administrativo de Thornmere mudava de mãos, continuei, mais firme agora que havia começado. A vila se adaptava. Eles aprendiam a ler quem quer que estivesse no poder e a dar a esse poder o que ele queria. Isso não é fraqueza. Isso é sobrevivência. Significa que eles estão observando os invasores agora mesmo, com muito cuidado, decidindo o que esses invasores precisam ver deles. Eu fiz uma pausa. Também significa que se alguém em quem eles confiassem enviasse uma mensagem,
Alguém que eles tivessem motivos para acreditar que não estava chegando para simplesmente substituir uma autoridade por outra, eles responderiam. Lord Harwick olhou para mim. Você está sugerindo que enviemos uma mensagem. Estou sugerindo que a guarnição não é o primeiro passo, eu disse. Uma mensagem primeiro, de alguém que a curandeira da vila conhece. Um breve silêncio. A curandeira da vila se corresponde com a enfermaria, disse Dominic lentamente. Não era uma pergunta. O nome dela é Sura, eu disse. Ela nos escreveu 12 vezes este ano. Ela é metódica e corajosa e conhece sua vila melhor do que qualquer mapa. Outro silêncio, de qualidade diferente. O silêncio de pessoas recalculando. Lord Cedric falou. Sua voz estava controlada, mas algo havia mudado nela. O que a mensagem diria? Que a ajuda está a caminho, eu disse. Não soldados primeiro, uma curandeira. Alguém que chega com remédios e sem armas, que não pode ser interpretado como uma força invasora, que dá a Sura informações sobre o que se seguirá. Olhei para a mesa, depois me forcei a olhar para cima. Teria que ser eu. Ela conhece meu nome. Eu assinei todas as respostas que enviamos a ela. O silêncio desta vez tinha uma textura totalmente diferente. Harwick sentou-se pesadamente. É perigoso, ele disse. A passagem, os invasores. A passagem é transitável por mais 2 dias, eu disse. Provavelmente. Você disse provavelmente, disse Aldous. Sou uma assistente de curandeira, não uma profeta do tempo, eu disse. Algo passou pelo rosto de Dominic. Rapidamente desapareceu antes que eu pudesse nomeá-lo completamente. Mas pensei, na fração de segundo que durou, que poderia ter sido o extremo de um divertimento. Deixem-nos, ele disse ao conselho. Os lords se entreolharam. A expressão de Cedric passou por várias coisas, mas eles foram. Todos eles, com vários graus de relutância, saindo pela porta pesada. Até que ela se fechou atrás deles, e a câmara continha apenas o som do fogo. E o peso abafado da neve contra as janelas altas. E Dominic Shade, que se levantou de seu lugar e veio ficar entre nós. Equidistante, como se nomeado por ninguém para manter o espaço, e eu. O rei contornou a ponta da mesa, não rapidamente. Ele se movia como sempre se movia, sem urgência, o que de alguma forma fazia tudo parecer mais urgente. Ele parou a talvez 1,20 m de mim. Perto o suficiente para que eu tivesse que tomar uma decisão consciente de não recuar. E me olhou com a atenção direta e avaliadora que eu passei a reconhecer como simplesmente a forma como ele olhava para as coisas que estava tentando entender. Você iria, ele disse, para Thornmere, na neve com invasores. Eu iria, eu disse. Sim. Por quê? Pensei no pós-escrito de Sura. As crianças aqui aprenderam a não chorar quando estão com medo. Elas tiveram muita prática nisso. Porque alguém deveria, eu disse, e eu sou a pessoa que pode. Ele ficou quieto por um longo momento. O fogo se moveu na lareira. Lá fora, a neve pressionava contra o vidro em um silêncio suave e persistente. Enviarei 2 guardas com você, ele disse finalmente. Oswin e mais um. Eles seguirão sua liderança na aproximação. Sem armas em punho, a menos que você diga. Eu pisquei. Você está permitindo. Não estou permitindo, ele disse. Estou apoiando. Há uma diferença. Eu não sabia exatamente o que fazer com essa distinção. Então eu simplesmente a aceitei. Ele olhou para mim por mais um momento. Aquela atenção particular, aquela qualidade de ser genuinamente vista em vez de avaliada. E então ele disse mais baixo, o tipo de baixo que não é para mais ninguém. Volte, Ellie. Não era um comando. As palavras não tinham a autoridade plana de um comando. Elas tinham outra coisa nelas. Algo que pressionava o interior do meu peito da mesma forma que o calor de Shade pressionou minha palma no pátio frio. Inesperado, firme e muito difícil de ignorar. Olhei para ele. Eu pretendo, meu senhor. Shade pressionou o focinho brevemente contra minha mão. Então me virei e caminhei em direção à porta e não me permiti olhar para trás. Não porque eu não quisesse, mas porque entendi, com um instinto particular de alguém que passou a vida lendo o não dito, que alguns momentos são melhores levados adiante do que prolongados. A porta se abriu para o corredor frio. A neve ainda estava caindo. Eu tinha trabalho a fazer. A estrada para Thornmere levou 11 horas. Eu sei disso porque contei as badaladas de cada torre de vila pela qual passamos. 4 delas entre Vordenir e a base da montanha.
Seus sons abafados e estranhos através da neve caindo, chegando tarde e suavizados como se o inverno estivesse tentando manter até mesmo o tempo quieto. Oswin cavalgou ao meu lado sem reclamar. Seu rosto largo contra o frio, com a aceitação estoica de um homem que já foi enviado para coisas piores. O segundo guarda, um beta mais jovem chamado Pin, cavalgou atrás de nós e disse muito pouco, o que eu apreciei. A neve não parou. Na terceira hora, minhas mãos, mesmo dentro das grossas luvas de montaria que Marta me deu antes do amanhecer, parada na porta da enfermaria com Ren pairando ansiosamente atrás dela, ambas fingindo que não estavam com medo, haviam ficado rígidas de frio. Na quinta hora, o caminho pela passagem da montanha havia se estreitado para algo que exigia cavalgar em fila única. E atenção cuidadosa para onde a borda da estrada visível terminava e a borda do nada começava. O vento passava pela passagem em notas longas e baixas, quase musicais. O tipo de som que faz você entender por que as histórias antigas enchiam as montanhas de vozes. Pensei nas palavras de Dominic enquanto cavalgava. Volte, Ellie. Eu as estava revirando desde que saí da Câmara do Conselho, examinando-as da maneira que se examina algo frágil, cuidadosamente de múltiplos ângulos, tentando entender do que eram feitas. Ele era um rei. Ele enviava pessoas para situações difíceis rotineiramente. Ele provavelmente dizia coisas dessa natureza para soldados antes das batalhas, para mensageiros antes de longas cavalgadas, para qualquer um que partisse em seu nome para condições incertas. Eu disse isso a mim mesma. Não estava totalmente persuadida. Sentimos o cheiro de Thornmere antes de vê-la. Fumaça de lenha e gado e o cheiro denso particular de um assentamento que se fechou, conservando o calor e mantendo-se quieto. A vila se materializou do branco gradualmente, da maneira que as formas emergem da névoa. Primeiro uma linha de telhado, depois um poste de cerca, depois a boca escura de um portão meio aberto. 100 guardas no portão. Isso me disse algo. Devagar, eu disse a Oswin, sem mãos perto das armas. Ele assentiu uma vez. Entramos a passo. A praça da vila estava vazia de pessoas, mas não de sinais de pessoas. Uma carroça deixada no meio do descarregamento. Um brinquedo de madeira de criança meio enterrado na neve perto de uma soleira. Janelas com as venezianas fechadas, mas com luz vazando pelas bordas. A presença dos invasores era visível da maneira que a ausência é visível. Um grupo de cavalos desconhecidos na extremidade da praça, amarrados do lado de fora do maior prédio, que parecia ser o salão de reuniões da vila. 2 homens estavam na porta do salão, armados, nos observando chegar com a avaliação cansada de pessoas que ainda não decidiram o que somos. Desmontei antes que alguém me dissesse. Entreguei minhas rédeas a Pin e caminhei em direção ao salão sozinha. Curandeira, chamei claramente em voz alta. Da enfermaria de Venomir, estou aqui para ver Sura. Os 2 homens na porta trocaram um olhar. Um deles entrou. Eu esperei. A neve caiu em meus ombros e na carroça abandonada e no brinquedo da criança na neve, paciente e indiferente. A porta se abriu e Sura saiu. Ela tinha talvez 50 anos, pequena e de olhos rápidos, com a postura ereta particular de alguém que carrega a autoridade sem tê-la recebido formalmente. Da maneira que os curandeiros de vilas costumam fazer, porque alguém tem que fazer. Seu cabelo grisalho estava preso para trás de forma simples, e sua expressão, quando me viu, passou por reconhecimento e alívio e um medo cuidadosamente controlado. Tudo no espaço de uma respiração. Ellie, ela disse da enfermaria. A mesma, eu disse. Eu tenho suas cartas, todas as 12. Algo em seus ombros se soltou fracionariamente. Ela cruzou a praça em minha direção e pegou minhas 2 mãos nas dela. Uma saudação de curandeiro, o pressionar das palmas, a antiga maneira de dizer, estou aqui e você não está sozinha. Sem palavras. Ela falou baixo e rápido. 43 invasores, ela disse, liderados por um homem chamado Vrath, que não queria a vila, mas passagem. A antiga rota comercial através de Thornmere se conectava a rotas a leste que haviam sido bloqueadas pela expansão da patrulha de Vortmir. E Vrath precisava daquela estrada. Ele havia tomado a vila como barganha, sim, mas não estava, Sura acreditava, primariamente interessado em destruição. Ele estava interessado em negociação, e ainda não havia encontrado ninguém com autoridade para negociar.
Ele falará com um representante do rei, ela disse. Ele está esperando por um. Ele pensou que mandariam soldados. Eles queriam, eu disse. Algo se moveu em seus olhos. Mas eles enviaram você. Eles me enviaram primeiro, eu disse. Os soldados estão disponíveis se necessário, mas não acho que serão necessários. Ela olhou para mim por um longo momento com a avaliação focada de uma mulher que passou décadas lendo os corpos das pessoas para saber o que suas palavras não dizem. Então ela assentiu uma vez, firmemente, da maneira que as pessoas assentem quando decidem confiar em algo. Entre, ela disse. Vou te levar até Vrath. Não vou recontar cada palavra daquela conversa, porque parte dela foi técnica e logística. E a verdade emocional dela é mais simples do que seus detalhes. Vrath era um homem duro em uma posição difícil, liderando pessoas que dependiam dele, tentando forçar uma solução para um problema que vinha se acumulando há 2 anos. Ele não era um bom homem em nenhum sentido descomplicado, mas era compreensível. E com coisas compreensíveis se pode trabalhar. Eu disse a ele que o Rei Alfa estava disposto a discutir o acesso regulado à rota comercial do leste, em troca da retirada imediata de Thornmere e de uma cessação formal da agressão na fronteira. Eu disse a ele que tinha autoridade para transmitir essa oferta e que a palavra do rei, uma vez dada, era mantida. Eu disse a ele que a alternativa, que não descrevi em detalhes, mas indiquei com clareza suficiente, era consideravelmente menos confortável para todos os envolvidos. Ele olhou para mim por um longo tempo. Você é uma curandeira, ele disse. Não um lorde, não um soldado. Não, eu concordei. Por que eles enviaram você? Pensei em Shade pressionando a cabeça em minhas mãos frias. Pensei na Câmara do Conselho e na armadilha elegante de Cedric e na voz de Dominic dizendo, não estou permitindo, estou apoiando. Pensei em 12 cartas de uma curandeira de vila que havia aprendido a ser precisa sobre o medo, porque eu era a pessoa certa para isso. Eu disse simplesmente, sem desculpas. Vrath ficou quieto por um longo tempo. Então ele disse, diga ao seu rei que ouviremos seus termos. Cavalgamos de volta durante a noite. A neve havia diminuído para algo suave quando as muralhas de Vordemir apareceram contra o céu escuro. A luz das tochas brilhando âmbar nos portões e senti a exaustão particular que vem não apenas do esforço físico, mas de ter se mantido muito cuidadosamente por muito tempo e finalmente estar em um lugar onde se pode, cautelosamente, começar a relaxar. Oswin não disse quase nada durante toda a viagem de volta. Ao passarmos pelos portões do castelo, ele olhou para mim e deu um único aceno, mas mais longo do que o habitual, e com uma qualidade que entendi ser sua maneira de dizer algo para o qual ele não tinha palavras. Ou não sabia como dizer, ou simplesmente nunca teve ocasião de dizer a alguém como eu antes. Eu assenti de volta. Marta estava esperando na enfermaria, acordada há 1 hora em que não tinha motivo para estar acordada. Com caldo quente e uma fogueira acesa, e Ren dormindo na cadeira do canto com a cabeça para trás e a boca ligeiramente aberta. Ela não fez alarde. Ela simplesmente me entregou o caldo e sentou-se à minha frente enquanto eu o bebia. E quando terminei de contar a ela o resumo do que havia acontecido, ela ficou quieta por um momento e depois disse, bom, apenas isso, bom, foi o suficiente. Não vi Dominique até a tarde seguinte. Eu estava no jardim de ervas. A neve havia parado e os canteiros elevados usavam chapéus brancos. E o ar tinha a qualidade cristalina do frio que se acomodou e ficou quieto. Quando ouvi seus passos no caminho de pedra, eu sabia que era ele antes de me virar, o que me surpreendeu menos do que antes. Ele veio sozinho, sem guardas, sem gamas, sem procissão. Apenas o rei em seu couro e pele, suas tranças escuras sobre um ombro. Seus olhos azul claros me encontrando através do jardim branco e silencioso, com uma expressão para a qual eu finalmente, naquele momento, tinha palavras. Alívio, cuidadosamente contido, mas real. Shade se moveu à sua frente e veio diretamente para mim, pressionando sua grande cabeça contra meu lado com um calor que quase desfez minha compostura. Você voltou, disse Dominic. Eu disse que pretendia, lembrei-o. Ele parou a alguns metros de mim. O jardim estava muito quieto. Em algum lugar acima de nós, um corvo grasnou uma vez e ficou em silêncio. Os termos de Vrath foram enviados ao conselho, ele disse. Cedric os acha surpreendentemente razoáveis. Cedric acha razoável qualquer coisa que se resolva de forma limpa, eu disse.
A ponta daquela expressão cruzou seu rosto novamente, aquela que eu vislumbrei na Câmara do Conselho e agora via completamente pela primeira vez. Era mais quente do que eu imaginava. Mudou toda a arquitetura de seu rosto brevemente para algo menos como um rei e mais como um homem. Ele também, Dominic continuou, solicitou formalmente que seu papel seja definido por escrito, com um título. Olhei para ele. Um título, Conselheira Real para Assuntos de Fronteira e Negociação Intercessória. Ele fez uma pausa. É um título que Cedric inventou especificamente para que sua presença no conselho tenha um nome. E um nome significa um precedente, e um precedente significa que não pode ser retirado informalmente. Outra pausa. Acredito que ele está tentando gerenciar a situação. Tornando-a oficial, eu disse lentamente. Tornando-a oficial, ele concordou. Cedric não é um homem que perde com elegância, mas é um homem que se adapta. Olhei para Shade, que ainda estava pressionado contra meu lado, firme e quente. Pensei nos últimos meses, na lama no pátio leste, nas risadas, no longo e cuidadoso esforço de me fazer pequena o suficiente para ser ignorada. A Câmara do Conselho, Thornir, as mãos de Sura pressionando as minhas na neve. E o que você quer? Perguntei. Eu não tinha planejado dizer isso, mas era a verdadeira questão. E eu havia perdido a paciência para perguntar qualquer coisa que não fosse uma questão verdadeira. Dominic ficou quieto por um momento. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença. O silêncio de alguém que está escolhendo suas palavras não por efeito, mas por precisão, que é o tipo mais raro de honestidade. Eu quero você naquela mesa, ele disse. Não porque Shade te escolheu, embora eu tenha aprendido a não descartar o que ele sabe antes de entender. Não porque você lidou com Thornir, embora tenha feito, e melhor do que eu ousei esperar. Ele me olhou com aquela atenção direta e sem desvios. Porque você olha para as coisas assustadas e as vê claramente. E você fala com elas sem exigir que sejam algo diferente do que são. Este reino tem muitos guerreiros. Tem muito poucas pessoas que podem fazer o que você faz. O jardim estava muito quieto. Isso é muito a pedir de uma assistente de curandeira, eu disse com cuidado. É, ele concordou, e é por isso que estou pedindo, não comandando. Olhei para ele, para a cicatriz ao longo de sua mandíbula, e o azul firme de seus olhos, e a honestidade cuidadosa de um homem poderoso que aprendeu em algum lugar, nos longos e difíceis anos de ser o que era. Que algumas coisas não podem ser tomadas, apenas oferecidas e recebidas. Pensei na garota que se pressionou contra a parede do pátio e esperava ser ignorada. Pensei em como ela acreditou por muito tempo que a melhor versão de sua vida era aquela em que ela não era notada, não perturbada, não obrigada a ser algo que pudesse atrair o tipo errado de atenção. Quero dizer a ela que ela não estava errada em sobreviver da maneira que sobreviveu. Sobrevivência não é nada. Sobrevivência é onde tudo o mais começa. Mas também quero dizer a ela o que sei agora, que a qualidade que o mundo zombava nela, a quietude, a maneira como os animais pressionavam a cabeça em suas mãos, a tendência de ver as coisas assustadas com clareza e falar com elas sem condições. Nunca foi uma falha que precisasse de correção. Sempre foi a coisa mais verdadeira sobre ela. Só precisava de alguém. Um lobo, um rei, uma mulher paciente com um almofariz e pilão. Uma curandeira de vila que escrevia cartas cuidadosas no escuro, para olhar para isso por tempo suficiente para ver o que era. O corvo no parapeito da janela bateu o bico uma vez. As flores de macieira resistiram ao frio. E em algum lugar na grande fortaleza de Veimir, o sino da manhã começou a tocar. Firme, claro e imperturbável, como sempre fez, chamando todos para o trabalho do dia. Desta vez, eu não estava invisível quando o atendi. Desta vez, eu estava exatamente onde deveria estar.